Todo mundo consegue compreender a dinâmica desse leilão, mais ou menos, né? Mercado dando ainda não conseguindo deslocar, mercado mais comprador que vendedor, se você excluir as agressões do Santander que foram absorvidas. Bradesco a 45. Bastante player a 45 na venda, né? Ficar ligado em tentar alongar trade na compra por conta do Santander, tá? Santander tem duas batidas fortes, nada me garante que ele não possa voltar. Esse 45 tá que tá, tem player até não querer mais aí. Só big player. Vamos ver como é que o mercado vai em direção a 45. Ideal tomou 85, Santander bateu 130. Santander tá meio interessado. Largou saldo a 41,5, 120. Veio, o BTG tomou, Santander bateu 200. Fiquem ligados no 3,5, 3 por aí. Por conta da atuação do Santander e por conta dos 5. Santander veio tomando, resta saber se é uma intenção de chamar liquidez na compra ou... Como é? 5 ninguém tirou, 5 tem muita gente. Morgan chegou no 4, Santander tomou 690. Que lapada. Só que lembra do que eu falei? Às vezes o player pega o lote grande para pegar a liquidez e depois morre. Lembra que eu falei isso ontem? That's a point. Observe isto. Santander acordou agressivo hoje. Olha lá o Santander causando no 44. Santander é o protagonista do mercado hoje. Ah, não dá para saber. Santander piorou o preço na compra. Tava a 4, ninguém veio 4,5, XP falou, toma. Santander dá uma calada aí, hein? Cinco e meio com 6. 5 com 6. 7 tem um pouco mais de lote. Pra ser bem sincero, tirando o leilão, não vi nada interessante no mercado até agora. Porque Santander tá muito manipulando o mercado. Os primeiros minutos foram muito forçados pelo Santander, né? O que eu tinha pensado seria, de maneira geral, tava querendo observar o 3,5 com 4, mas para mim não foi interessante, porque o Santander começou a tomar forte. Daí eu precisei observar melhor se era o Santander chamando liquidez ou realmente ia tomar forte mesmo. Daí levaram os 5, talvez me chamou a atenção para tipo 45,5 ali, 6, quando consome um lote grande, mas depois da exaustão. Só que aí o Santander começou a colocar lote a 5, também não fiz nada. Visivelmente o tamanho das agressões de compra diminuiu.
Mercado ficando um pouquinho mais vendedor. A ativa chegou a 50, rainha do blefe. Mas as agressões de compra diminuindo de tamanho, o tamanho delas vai diminuindo e o mercado aparecendo um pouquinho mais de fluxo na venda. Tullet chegou ali no fim da fila nos 50. Morgan e JP Morgan meio interessado na compra ainda. Santander agora, Tullet, ó. Mercado formando um pouco de parceria, tomando a 50. Renovaram fila 50. $50 é interessante, né? 49,5. Por quê? Tomaram um pouco a 50, não quiseram tomar 50,5, deram tempo de renovar a fila a 50 na venda, aumentou o intervalo entre as agressões de compra. R$49 na venda. O mercado vai ficando meio sem volume. 48,5 na venda. Vocês conseguem notar isso que eu comentei a 50? 50/49,5, né? Sim ou não? Vocês conseguiram notar o que eu comentei a 50 de cenário condicional? Tá. Foi uma das únicas coisas mais previsíveis até agora. João, cuidado, cara, para não pegar atrasado. 49,5, 50, 49 já é meio hardcore. Tenta trabalhar isso. Normalmente eu percebo que, tipo, no dia a dia, quando eu vejo suas planilhas, tipo, tem isso, muito isso, de entrar um pouco fora do lugar mais ideal. Dava sim. Depois 30, dava para ter pego o 49,5 sim, porque o mercado foi até os 50, tomou os 5. Na verdade, o ponto interessante foi o seguinte: o mercado tomou os 50, renovou fila a 50, chegou a ficar 50,5 até vendedor, o mercado não quis ir para cima. E daí começou a entrar um fluxozinho de venda, tava 50, 49,5. O timing era ali. Qualquer coisa, quando eu upar o acompanhamento, vocês revisam e tentem ver melhor. Mas enfim, acabou que foi até o 47, né? Então, eventualmente, se tivesse rolado um pouco atrasado aí. A Jaqueline perguntou sobre engordando o porco no 47. Então, de fato, tem absorção de venda 47,5, próximo à região de máxima.
chama atenção sim. A questão é que tem bastante renovada de fila e absorção de compra 50 também. Então aí fica complicado por conta disso. Não falaria muito engordando um porco por causa dos 50. Eu acho que o mercado tá mais para formar um canal 50-47. Por conta das duas absorções fortes. Vocês conseguem ver isso? Tanto que acabou sendo, né? Foi 49,5, voltou já tá 47,5, 48. Capital chegou a 48,5, Capital inclusive bateu 45, 40, 47,5 na venda, Capital a 47,5, 60. Capital, de maneira geral, um player que não tem uma posição muito expressiva, 65 contratos na venda. Inclusive no gráfico P tá um canalzinho bem bonitinho do 47 para 50. Extremidade inferior com fluxo de venda meio forte, hein? Capital tá violenta hoje. Opa, ó a Capital jogando preço para a lua. Bastante player batendo, mas as agressões não são grandes o suficiente. Capital apareceu no 6 na compra, mercado continua mais vendedor do que comprador. Vários players batendo. Ninguém largou saldo, só tem a Capital a 7,5, não é um lote grande. Mercado mais vendedor do que comprador. Para ser engordando porco, no sentido de romper máxima, deveria ser absorção de venda, como teve no 47. Por quê? Absorve venda, depois os compradores vêm, forçam o mercado para cima para quem estava vendendo estopar na compra. (46 com 46,5). Até tentaram bater, mas ninguém largou saldo. A Capital continua no 7,5, mas putz, fluxo vendedor meio michuruca, assim. Absorveram um pouco de venda a 6. Ninguém dá profundidade à venda. Goldman chegou nas porradas de 120. (44,5 e 45). Vocês percebam que apesar de não ter havido uma profundidade evidente a favor de um rompimento, vocês conseguem notoriamente ver que não havia contexto nenhum para pensar em compra nessa extremidade inferior de canal. Certo? Muitas vezes evitar um stop é como se fazer uma operação também. E aí vocês conseguiram entender por que provavelmente não seria engordando o porco, certo? Por conta da absorção de compra lá em cima. Vocês viram que o 50 inclusive deu 2 vezes, né? Bom, vocês concordam que o tamanho das agressões de venda está diminuindo e as de compra aumentando? Conseguem ver isso? Right. BTG 4,5. XP 4,5, XP 4. UBS bateu 100. (5,5 na compra já. 6 na venda. XP a 6. Ninguém importante a 5,5. JP Morgan bateu 115. Ideal tomou 50. 45. JP Morgan bateu 100. JP Morgan tá que tá hoje também. 5, 5,5. Apesar do fluxo de venda ter diminuído, a galera não ajuda na compra, né?
E às vezes vem uns players fortes ainda boletando na venda. Também teve um pouco de cancelamento na compra, 44, 43,5. Cinco, 5,5. Clear chegou a 5. Bradescão chegou a 5,5. Modal bateu, Modal bateu 120, vai vendo. BTG tomou 120. BTG largou saldo a 45,5, inclusive. Ideal, Tullet. Inversão meio difícil de acreditar nela, né? Por conta do. Demorou para desenrolar o 45. E nem foi tanto assim, foi até 6,5 só. Colocaram um pouquinho mais de lote a 4,5 e 4. BTG a 5,5, JP Morgan tomou 25. Ô louco, o Guard bateu 200. Putz, essas merda desse HFT tão rápido pra cacete. Não sei se vocês estão percebendo isso. Recalibraram os HFT, que merda foi essa, ó. Observa que a guide veio 4,5 e o IBS conseguiu magicamente bater a 4,5. Quando você olha pro book já tá 5 na compra. Antes você conseguia ver melhor esse tipo de coisa. Antes, sei lá, uns 3 meses. Quando faziam isso, você conseguia ver o 4,5 na compra. Agora a HFT tá ligeiro demais em relação a fechar vácuo de liquidez. Johnny, eu não sei te responder, cara, porque eu não uso o Atube Catcher, eu uso o Movave Pro. É que o Movave é pago e o Atube Catcher é de graça. Aí alguém que usa eventualmente vai te saber responder. Bom, fluxo de venda não convence muito não, né? Vocês concordam comigo que aquele fluxo de venda quando tava spread 4,5 com 5 não convence? Ornops. Dado que também 45 é a região de maior volume do dia. Vocês concordam com isso ou não? Compra bem fraca. Compra bem fraca, mas é o seguinte, esse 4,5 aqui tem muita renovada de fila na compra, hein? Só que, claro, compra fraca desse jeito é cabuloso, assim, mas você já tem que estar pensando nisso. Pra eventualmente, se começa fluxo de compra e tal, você saber o que fazer. Não deixa pra pensar depois que acontece. Pensa antes. Genial, JP Morgan. Perceberam que bateram e não deram profundidade ao book?
3,5 com 4. Percebem que não colocaram lote no book na venda? Vocês notam que também foi um negócio meio JP Morgan ali na sacanagem, mas também, puta, acreditar no rompimento de uma zona importante assim, sem os caras largarem saldo, derem profundidade na venda e tal, é difícil. Se bem que lá Bradesco voltou batendo agora. O mercado meio com vontade de segurar na venda, né? Só que, puta, o fluxo de compra não ajuda. Não zé ninguém. Só que você vê que os caras não estão afim de... Os caras até querem absorver, mas também não estão muito afim de levar o mercado para cima. Quatro e meio, BTGzão a 4. Será que agora vai? Cinco na compra. Vocês conseguiram entender a explicação que eu dei do 3,5 para o 4 em relação ao book? Ao fato de ter havido agressão de venda em cima de um ponto importante que absorveu venda e ninguém deu muita profundidade à venda? Vocês conseguem entender isso? Tá. Pra alguém não entendeu? Liquidez a 5, BTG a 4,5. BTG parece meio interessado, né? Quinto maior comprado do dia. Ó a Concor enchendo o saco aí no 5. Pra variar. Evidentemente, era evidente que a Concor cancelaria. Isso aí é. Todo mundo sabia já. Concor e ativa. Concor e ativa você pode colocar num quadro negro aí. São os dois tesoureiros mais FDM que eu conheço. Quer dizer, se bem que não, eu gosto deles. Porque eles enganam os grafistas lá que ficam olhando só book de ofertas. E acha que manja da porra toda. Mercado sem vontade de sair do 6, né? Fico pensando. Essa galera que opera gráficozinho aí, não sei o quê. Aí fala assim, aí alguém chega e fala, não, por que você não coloca o book de ofertas?
Aí o cara vai lá, nossa, aqui no 5 tem 600 lotes, vou vender. Aí ela logo ativa. Onde o filho chora e a mãe não vê. Nesses casos é melhor não ter book, né? Pra fazer uma leitura incompleta. O mercado tá numa frequência sofrível, viu? Vocês estão conseguindo observar que apesar de conseguir, com grau de previsibilidade, ver todos os movimentos, por exemplo, ó, 44, o 46, eu comentei que o 46 estava perdendo força na compra, 44 sei o quê. Mas tá num range muito curto, né? Ruim para girar. 2 pontos. Mas esse 4,5 tá que tá, hein? Bradescão tá bem interessado nele. Agora já tem Santander BTG no book. Nesse mundo, não, no mundo do seu amigo aí, não existe absorção, nada, né? Mano, eu fico puto com isso, porque a galera acha que mercado é esse negocinho assim, ah. Não, é que eu não sei, eu acho que é tipo um pouquinho de arrogância, assim, porque o que acontece? Eu já passei por isso, sem zoeira. Você chega no mercado, daí você vê que há umas galera falando que o mercado é difícil. Aí, às vezes você pega, tipo, um indicador X lá, coloca no gráfico, às vezes você pega, tipo, uma coisa trivialíssima, tipo, procurar C ou V e fazer um compra ou venda, e aí você faz umas operações e dá certo, fazendo no média, aí você se acha, nossa, sou um gênio. Puta, se eu chegar a 100 contratos fazendo isso, eu vou fazer 10 mil por dia. Caraca, 20 mil, 200 mil por mês. Puta, tá foda. Como que ninguém fez isso antes? Sou muito inteligente. Os caras lá se matando, eu achei um negócio aqui com uma semana estudando que vai me dar 200 mil por mês. Porra, sou da hora. E aí o cara vai, né? Todo felizão, simulador, às vezes metendo médio muito louco lá. Aí ele pensa assim, ah, agora que eu já sou consistente, vou entrar pra conta real, mas eu vou operar logo cheio. Porque esse negócio de operar mini é pra iniciante, eu já tenho setup matador. Vou colocar, acho que vou vender minha moto, vou colocar 5K lá no mercado, porque daí hoje eu vendo minha moto, amanhã eu compro uma BM série M3. Tipo Jesus multiplicando os pães. Aí, final do dia, perdi uma moto. Tem BCE agora às 9h30. Ou vocês conseguem perceber que entrou um fluxo de venda meio forte, mas ele meio que se perdeu? Nota que formou um canal mais ou menos ali com a extremidade inferior, mas aqui chegou na superior com fluxo de venda já perdendo força. Não sei se vocês conseguem perceber que essa ida ao 40 foi bem forçada. Vocês notam isso?
Esse 4,5 tá cabuloso, né? Mas vocês viram que o mercado inverteu mesmo. Mas vocês conseguiram notar a inversão na compra que eu comentei ou não? Foi ruim para vocês verem? Tranquilo, não foi? Não, 43 não foi tarde porque eu vi cenário de rompimento de canal, tá? Por conta disso. Pessoal, tomem cuidado com o mercado querendo dar um recuo para dar um Hadouken para cima, eventualmente. A 47, 7,5, tá? Não sei se vocês conseguem ter essa percepção. Véi, meu vizinho quebra a parede aqui desde semana passada, mano. Daqui a pouco não vai ter mais casa essa pessoa. Pessoal, se eventualmente eu der alguma explicação e vocês não entenderem o porquê, é só dar um salve e falar, né? Eu entendi. Por exemplo, eu tava comentando dos 7. Vocês conseguiram entender ou não?
Não, venda não. Tá falando que o mercado parece que tava querendo acumular para dar um Hadouken para cima. No 7. Repeto. Ah, tá, sim. Tá, eu tava explicando que é o seguinte, o mercado veio meio na força até os 50, deu uma relaxada, puxaram pro 7 na venda, mas tipo, você vê que a venda não tem lá tanta força, quando eles querem eles dão umas boletadas meio monstruosas na compra, então isso deixa tipo um pouquinho assim, putz, pode ser que o mercado queira acumular para eventualmente romper máxima. Qual é o cancelamento na compra aí? Please repeat. 7,5 na compra, ó, a Capital, ó, vai vendo, vai vendo. Infantilidade do cacete. Colocou, ele tava no 6,5, desceu pro 40, depois ele veio subindo nível de preço por nível de preço, escadinha. É muito maduro esse tesoureiro, olha lá, ó, 44,5, 44, 43,5. Dá um banho de maturidade no mercado. Queria ter lote só pra pegar um cara desse nas graças. Mano. Às vezes me dá vontade de entrar pro mundo institucional pra isso, sabe? Só pra pegar esses. O meu foco ia ser pegar o tesoureiro da Ative e o da Concor. Nossa. Concor ia aparecer com aquele slot de 1.000 e eu ia tomar. Quero nem ver. Depois eu me virava pra recuperar o prejuízo. Parece certas pessoas movendo stop, né? Não, agora não. Deixa pra depois, ó. Acho que não tá bom. Vocês, inclusive, conseguiram ver que foi do 7 pro 9,5, né? Mostrando que, de fato, faz sentido. Quem tem que mostrar que a leitura faz sentido ou não é o mercado, não é sua explicação. Se não deu certo, a explicação tá errada. Nunca usem o mercado para justificar uma operação errada. Ah, porque o mercado estava lento. Então não entrava. Não entrasse. Keep calm. Fique bem calmo. Um dia após o outro. Puta, hoje é o dia do canal, hein? Dia oficial do mercado do canal. É uns canal ruim de 2 pontos, mano. Pelo amor de Deus. Se fosse pelo menos um canal que prestasse, mas essas porcaria de 2 pontos. Não paga nem a pilha do mouse, cara. Se fosse sem fio.
É, 6, me desculpem a sinceridade, mas tudo isso é reflexo da sociedade estranha e bizarra que a gente vive. Porque aqui no Brasil, a galerinha pro mercado, eu acho mó engraçado a galera pro mercado. Tipo assim, eles colam como, o governo não pode intervir em nada, tem que deixar rolar, não sei o quê. Aí dá merda, cadê o governo mesmo? Xinga a CVM até não querer mais. Aí aparece uma propaganda, xinga a CVM, tipo, porque a CVM mexe com isso, mexe com aquilo, não sei o quê. Aí tem um problema, vai correndo, com o rabinho entre as pernas procurar a CVM. Ou acontece qualquer problema, cadê a CVM? E o que acontece, velho? A B3 no Brasil saiu fazendo um monopólio fudido. A B3 saiu com. A B3 começou anteriormente, a Bovespa, ela começou a comprar o Brasil até o final do século XX. Praticamente todos os estados tinham suas bolsas. Algumas quebrando, mas a do Rio de Janeiro era forte. A Bovespa começou a comprar todo mundo e fudir todo mundo e ninguém falou nada. Só vai. Virou o que virou, né? Um monstro. Central de liquidação é dela, tudo é dela. Você acha mesmo que ela vai abrir as pernas pra alguém entrar? Não vai. O certo era ter feito antes, né? Não era agora. O certo era não ter deixado a B3 se apoderar como se apoderou de todas as estruturas de bolsa estaduais. Agora é chorar sobre o leite derramado? Mas sei lá, eu também acho super arbitrário pra mandar real, assim, o que a B3 fez. Véi, não se aumenta um serviço em 100%. Paciência se você não reajustou há 5, 6 anos. Paciência. O problema é seu, mas, puta, você reajustar um negócio em 100% é sacanagem, né? Vou fazer o. Quer dizer então que a B3 é como é? É tigrão com as pessoas físicas e tchutchuca com os empresários. E tchutchuca com os institucional. Tá ruim o mercado hoje, né? Bem devagar, difícil de interpretar. Mercado caindo na venda agora meio na imprevisibilidade, ativa com um lotão ali. Eu ficaria já ligado no 3, porque é uma região que tem profundidade e a gente tem a ativa blefando ali, obviamente. Mas você vê que as agressões de venda não foram fortes o suficiente e que inclusive elas vão diminuindo de tamanho. Vocês concordam? Essa foi boa, hein? 4,5 com 5, rapidinho. Um oferecimento tesoureiro da ativa, facilitando a vida dos grafistas. Só que não. Já pensou um grafista que vê lá 5K na venda, vai sedento na venda? Oh, mas puta, esse cara da ativa tem margem, hein? Pra pendurar 5K contrato. Puta merda. Pouca margem, hein?
Se aí quebrar a conta é de chorar. Três e meio colocaram um pouquinho mais de lote, 4 na compra. 4,5 na compra de novo. Vocês conseguiram entender o lance A3? Ou não? Parece que eu tô explicando futebol, né? Lance A3. O mercado caiu meio empurrado pro 3. Chegou lá no 3, fluxo tinha profundidade na compra, fluxo de venda pequeno e fluxo de compra igual de venda, mais ou menos. E profundidade na compra do 3 ao 2. Esse é um dos operacionais mais fáceis de se fazer. Pessoal, vou atender telefone aqui, calma aí, rapidão. Esse que eu estava explicando, João, quando o mercado chegou ali no 3, com profundidade na compra e dando exaustão de venda. Vocês conseguem notar que o mercado chegou agora, deu um pouco de profundidade na venda, mas já está perdendo o fluxo vendedor? Vocês lembram da aula de ontem? Que eu expliquei quando tem lote grande na compra e na venda? Que é importante observar a dinâmica? Isso. Só que, não sei se vocês notaram, o que acontece? O mercado chegou perto do 40
E daí ele veio com um fluxo de venda até que forte. Só que quando ele chegou no 41, tinha profundidade na compra. E colocaram um lote grande a 43. Só que o que acontece? O mercado foi para cima, tiraram um pouco dos lotes na venda e o mercado já deu profundidade a 42. 41,5, se eu não me engano. É bem típico da aula de ontem, que eu falei, quando tem um lote grande na venda e na compra, você observa qual lado cancela ou qual lado vai mais rápido. Vocês entenderam isso? Todo mundo assistiu a aula de ontem, assim, pra começar? Vocês conseguiram ver esse contexto que eu expliquei ontem aqui ou não? Certo. Qual horário que é bom para operar à tarde? Cara, legal a pergunta. Acho que é uma pergunta que interessa muito a vocês. O horário de meio-dia e meia a 1h30, ele é meio morto. Eu gosto bastante do horário das 2, ou seja, das 14 às 16, das 2 às 4. Eu acho um horário interessante. O que acontece? Eu vou fazer uma aula de revisão de canal. Vou programar uma aula de revisão de canal. O que vocês acham? Porque tá cabuloso, né? Só canal, só canal. Pelo amor de Deus, no mercado do canal. Muito canal, né? Fluxo fluxo é complicado nesse sentido, né? Toda hora o mercado vai. Quer dizer, não é o fluxo, é o mercado que é complicado. Só que assim, pense o seguinte: a gente tem esse grau de adaptabilidade. Dá uma revisada, dá uma ajeitada, enxergam que é melhor fazer X do que Y. E quem tem um setup gráfico lá?
Mas no geral eu gosto bastante desse mercado, porque pelo menos foi um mercado assim foi um mercado que eu aprendi a operar, de que oscila 10 pontos em uma hora. Eu gosto dele. Eu vou tentar trabalhar esse ponto. Na verdade, exaustão e inversão quando não tem profundidade não vai dar para pegar bem nessa aula de canal. Renovação de fila talvez não consiga tanto. Só se for mais cancelamento mostrando pro rompimento, mas eu posso fazer algo mais voltado a isso. Eu vou anotando as sugestões que vocês vão dando e eu vou implementando ao curso aos poucos. Também para não bugar demais. Cara, eu tô ficando puto com o mercado já. Ó. Por quê? Eu fiz uma revisão semana retrasada com vocês de profundidade e inversão em região de profundidade, ponto importante. Aí o mercado ficou porcaria. Aí eu tive que fazer uma aula de canal. O mercado não para de mudar. Mas tem muito a ver também com o fato do noticiário estar menos carregado de coisa nova, né? Vocês conseguem notar que essa região do 47 é uma resistência importante? Tem profundidade na venda, fluxo comprador veio meio empurrado. Só que aí vocês notam que tem aquele lance de profundidade dos dois lados, né? Aí tem que fazer aquela sacada de olhar qual lado cancela, qual lado diminui antes. Mas aqui você já vê que já rolou uns cancelamentos a 46,5, inclusive. É que o Carlos Bolsonaro tá de castigo. O pai dele colocou ele de castigo. Não vai mexer no celular, moleque. Tá ok? Forte abraço. É muito engraçado. O Bolsonaro puto lá com. Acho que era o ministro do turismo, né? Xingando o cara e depois, no final da mensagem, forte abraço. Fluxo de compra. Então, tá meio forte sim. Só que tá absorvendo bem, né? E o de venda não tá inexistente. Só que os 6 deram um pouquinho de mais fila, né? 6,5 na venda. 6 na venda. Opa, aí sim. Gostei. Voltou 7 na venda, ó. Que chato. Não, pessoal, o Carlos Bolsonaro continua no Twitter. Fui até ver. Já fez 2 posts hoje. O Bolsonaro teve que trocar a senha do Twitter. Só deu um ponto, né? 7 ali. Iado. Mas também, esse que é o ponto, assim. Esse mercado tá muito, tem que reajustar também o que você busca de trade, né? Difícil fazer trade alongado com o mercado de 10 pontos. Profundidade na venda e pouca na compra. Não é o contrário, Ana, que você tá falando? Acho que agora inverteu mesmo. Antes estava um pouquinho mais alinhado. Agora desalinhou geral.
Quando a primeira 47, que foi até o 5,5, estava mais alinhado. Agora deu umas mudanças. A venda, inclusive, parou de entrar. Mas ainda a gente teria uma região de ponto importante com muita renovada de fila na venda. Não cancelaram, diluíram o lote entre o 7,5 e o 8. R$6,5 na venda. Vocês não estão ouvindo um barulho de martelo no fundo do meu áudio? Será que eu tô alucinando, velho? Agora vocês estão ouvindo. Agora tá. Ah, não tô alucinando. Ô, João, eu acho que o mercado tá muito pra cima, cara. Porque o mercado tá segurando muito em 47. Daí você pensa, 45,5 pra pullback. Mas, puta, margem muito estreita, cara. Imagina ficar o dia inteiro com essa merda. 5,5 com 6. Prestem atenção, então, que... mas eu tô de mudança. Semana que vem não tô mais aqui, quero que se for. Eu teria uma leitura muito mais para segurar no 7 do que para segurar no 5, hein? Mas vocês conseguem notar que... Por quê? Porque do jeito que o mercado subiu e pelas renovadas de fila 7, pelos cancelamentos na compra 5,5, 6 mais ou menos, e pelo fato do mercado estar no range, pelo fato do 7 ter segurado bastante depois de ter sido perdido para baixo. Se bem que o 5 também, né? Mas eu vi mais mercado perdendo mais força na compra do que na venda. Bom, só um aviso para vocês. Vocês conseguem notar que o mais favorável no momento é trade 1,5. Toda hora formando um canal de 2 pontos. Se você pegar a extremidade superior, por exemplo, perfeitamente na venda, você tem que buscar 1,5 e não 2. Porque 2 já seria inferior. E daí dá mais trabalho para sair, né? Que você depende de liquidez, não sei o quê. Então é um mercado que não dá muita margem para errar o time de entrada. Via das dúvidas, não faça nada. Ô, João, entra aí então, cara. Cara, tem que parar com essas teorias da conspiração. Esses dias um cara me mandou mensagem. Ele falou assim: olha o naipe da mensagem. Ele falou assim: cara, é verdade que os HFTs procuram stop? Ficam querendo fazer stop? Porque na hora que eu entro no movimento contrário e eu stop. Aí eu perguntei: quantos contratos você opera? Ele falou: 2 mini. Da hora. Então eu dei vontade de falar assim: não, cara. Então o que você faz? Presta atenção. Você compra o mini e você vende. Não, você compra o cheio e vende o mini.
Daí, quando você vender o mínimo, o HFT vai procurar seu stop subindo e você realiza no cheio, bem maior o lucro. Pronto. O pessoal não conhece de fluxo e nem microestrutura no mercado, mas acha que tem umas coisas cabulosas. Assim, não, economicamente não faz sentido. Mas calma, tem uma parte 2. Daí eu fui entrar no perfil do cara pra ver, né? Aí tava escrito lá, mentoria para traders. Porra, se der errado, culpa do HFT. HFT faz um giro lascado mesmo pra ferrar tesoureiro. Mas assim, o que a HFT busca é a ordem grande. Evidentemente, se você operar com persistência acima de 50 do cheio, se prepara porque o jogo muda. Lucas, a real, cara, é que eu acho que a despeito do resultado financeiro, eu acho que o mais importante é ter plenamente consciência do que você sabe e conseguir passar com qualidade. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que têm resultados astronômicos fazendo a coisa errada, que não tem reprodutibilidade. Às vezes posta um dia de ganho, não posta o de perda, e assim vai desenvolvendo. Eu acho que é muito interessante procurar quem tem uma seriedade, quem realmente domina o mercado, para que tenha algo para passar. Eu acho que essa é a linha mais importante. Eu, francamente, acho que balizar, inclusive, na verdade, essa é a grande vitrine para vender curso, né? Por postar grandes boletas. Mas eu, francamente, acho que isso não é um fator que mostra qualidade, que mostra que a pessoa domina do mercado. E assim, eu particularmente, eu defendo muito que um certo. Eu acho que as pessoas têm que ser mais discricionárias em relação a isso. É meio patético, entendeu? Colocam lá uns ganhos miraboloso, não sei o que. Curto isso. Eu acho que as coisas têm que ser pautadas pela qualidade e pelo prévio conhecimento, algo que você consiga ver e ver lógica. Eu acho que esse é o mais importante. Infelizmente, a maior parte não tem lógica. Eu acho que não. Tamanho das agressões de compra aumentando, tamanhozinho das agressões, o tamanho das agressões de compra diminuindo e o intervalo entre elas aumentando. Vou matar esse vídeo. Que pariu. Ah, entendi, Mauro, mas não necessariamente VIX e índices futuros estadunidenses têm uma correlação tão direta assim. Porque pensa, por exemplo, às vezes o futuro estadunidense está em queda por conta de algum fator pontual, alguma ação que teve uma quedinha maior, ou às vezes até uma realização de lucros, né? Dado que na véspera as ações de tecnologia ontem subiram muito em Wall Street. Então, é plenamente possível, só que isso não mostra uma maior aversão ao risco, uma busca por proteção, nada disso, é só um movimento de realização. Então, evidentemente, não eleva o índice VIX. Deixa ele no nível que está, neutro, levemente negativo. Na verdade, isso reforça talvez uma leitura de realização do mercado, entendeu? Agora, se você tem futuros estadunidenses para baixo e VIX para cima, daí já é um pouquinho diferente. Já nem estou mais olhando o mercado, estou só respondendo as dúvidas. Vocês têm mais dúvida aí? Alguma coisa mais que queiram perguntar?
Deu para entender, Mauro? Mas é isso em relação ao índice VIX e aos futuros estadunidenses. Infelizmente, o FRP0, então, o que acontece? A gente tem o dólar à vista e o dólar futuro. Existe uma diferença de preço entre o à vista e o futuro. Essa diferença de preço entre o à vista e o futuro é chamada de dólar casado. Só que esse dólar casado ele é negociado só no mercado de balcão entre os dealers, tá? E daí, qual é o ponto? A gente não consegue ter acesso a essa cotação. Só que a B3 ela tem um elemento de operação estruturada que é o FRP0. O FRP0 ele tem como base, né? Evidentemente pode haver distorções. O dólar Pitax para o dia, a diferença do dólar Pitax para o dia para o dólar à vista, tá? O dólar futuro, na verdade, o dólar futuro por dólar Pitax para o dia, né? E, portanto, ele é um preditor da diferença de preço em pontos do futuro para o à vista. Não é a mesma coisa que o dólar casado, tem uma diferença sensível, mas é um elemento assim interessante para você avaliar a diferença de preço. Por quê? Porque, por exemplo, esses pontos redondos no à vista, eles são muito importantes. Por exemplo, os R$ 4, deixa eu ver, aqui no nosso caso, qual seria o próximo? Os 3.900, tá? E aí, qual é a ideia? Você vai lá, FRP0. Você vai ver que o FRP0 está mais ou menos 4,9, 5 pontos. Então você sabe que só dá para pensar que o à vista rompeu os 3,90 quando o futuro chegar em 3,905. E o 3,905 do futuro é um ponto, vamos supor, se o mercado chegasse a 3,900 hoje, o 3,905 do futuro seria um ponto, uma resistência bem interessante, por conta que equivale ao 3,900 do à vista, dado que o futuro é o à vista mais os juros, por isso que o futuro é mais caro. Então serve para isso. E aí você vai ver que o FRP0 ele tem uma curva de decréscimo até o penúltimo dia do mês, e no último dia do mês ele começa lá em cima e vai caindo durante o próximo mês. Isso por conta dos juros, né? Do contrato. Mas a ideia é essa. Certo? Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Não estava vendo mais mercado. Vendo as dúvidas e olhando um pouco o DI aqui. Tô só com o monitor hoje, eu coloquei o layout de DI e fui dar uma zoiada. Então não consigo dizer. Qualquer coisa, pega o recorte da tela e me manda que eu te respondo. Mas deixa eu ver pela curva da Capital. Capital. Não. Não. Parece mais alguma coisa pontual de algum player, porque se você for ver, a Capital voltou a vender depois, né? Mais alguma dúvida, gente?
Cacete, velho. Inflação de massa 0,75. Sim, sim. Acho interessante, Johnny. Não, mano, pelo amor de Deus. Vou matar essa pessoa. PCA acumulado no 12 meses, 4,58. Vocês manjam, né? Correlação inflação, juros, dólar. Sim, né? Todo mundo lembra das aulas? Tá. Bom, de maneira geral, bem simplória, se a inflação aumenta, você tende a ter. Sim, de maneira geral, primeiro, o dólar alto, tá? Então a desvalorização da moeda local, ela pode contribuir para uma inflação, para o aumento da inflação. Isso por quê? Porque a economia mundial é dolarizada. Porque quando o dólar aumenta, o agricultor ele se depara também com custo de oportunidade. Fica mais interessante ainda exportar. Isso melhora a balança comercial do país, só que no setor, internamente, pode-se criar uma pressão inflacionária no setor de alimentos. Algo relevante também é que hoje em dia, tipo, o agronegócio ele depende muito de insumos, e esses insumos são fabricados e vendidos pelos Estados Unidos, o que evidentemente é em dólar. Isso também contribui para inflação alimentícia em geral, porque aumenta o custo de produção. Bom, esse é um caminho. Então, o dólar alto ele pode contribuir para o aumento da inflação. A inflação, por sua vez, como é que se combate a inflação? Existem diversas maneiras, mas o mais comum que os bancos centrais mais adotam é pela teoria clássica macroeconômica. Se você tem uma inflação alta, essa inflação pode ser gerada porque você tem muito dinheiro circulando. Não é bem o que o Brasil vive atualmente, mas enfim. E essa inflação quase sempre ela é combatida com o quê? Com o aumento de juros. Por quê? Porque se você aumenta a taxa básica de juros, você diminui o estímulo ao investimento no setor produtivo. Então o empresário, talvez, ao invés de tomar um empréstimo, ele pega o que tem e coloca no banco para render. O setor produtivo acaba produzindo menos com juros mais altos.